irmãos podem assentar. Deus abençoe a missionária Eliana e toda a sua casa, sua família e todos os irmãos que chegaram hoje no culto para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 24. É a mesma palavra que lemos no culto de domingo passado. Vamos continuar nossa série de mensagens acerca do tema: o que é ser Só a Nalvinha estava no culto domingo passado. Qual é o assunto da nossa série? 1, 2, 3, já? O que é ser? Nós vamos continuar explicando para os irmãos o que é ser crente. Quem for crente vai ficar mais crente ainda depois dessa série de mensagens. E quem ainda não for crente vai se decidir por ser crente, porque vai ficar bem claro para você o que significa ser crente. E nós lemos esse texto sagrado no domingo passado e comentamos muito pouco acerca dele. Vamos continuar hoje falando sobre o que é ser crente. Glória a Deus. Acharam aí? Amém? Amém. João capítulo 20 e o versículo 24 em diante diz assim: Tomé, como é o nome dele? Tomé. Quem era Tomé, irmãos? Discípulo de Jesus. Tomé é conhecido pelo quê? Só acredita bem. Exatamente. Tomé é conhecido por aquele que só acredita vendo, pela incredulidade. É o João que, né? João 20, 24. Tomé é conhecido mais quando eu não quero acreditar numa coisa, alguém diz assim: tu é o crente Tomé? Porque Tomé ficou conhecido como incrédulo, justamente por causa dessa palavra que nós vamos ler aqui, João capítulo 20 e o versículo 24. Apesar de eu não acreditar que ele era esse incrédulo todo, é porque se tornou famoso na igreja esse ditado. Mas Tomé, segundo a história da igreja, morreu martirizado por causa do evangelho de Jesus Cristo. Então ele não era tão incrédulo assim. Imagine você fazendo parte de 12 discípulos e o seu mestre aparece para 10 e não aparece só para você. Aí quando você chega no culto, está lá os 10. A gente viu Jesus, ele ressuscitou. Aí Tomé: não acredito. Eu só acredito se eu ver ele. E alguns estudiosos dizem: sabe o que Tomé estava fazendo? Comprando comida. Ninguém tinha coragem de sair com medo de ser preso, porque Jerusalém estava uma febre de perseguição contra Cristo. E aqueles que se declaravam discípulos do Nazareno eram também presos e martirizados. Tanto que diz a Bíblia que os 12 estavam trancados, mas Tomé estava do lado de fora. O que era que esse homem estava fazendo? Segundo alguns historiadores, ele foi o único que teve coragem de sair para comprar comida. Então ele não era tão incrédulo assim, ele não era tão descrente assim, porque para sair no meio de uma perseguição para comprar comida, o camarada tem que ter fé, não é? Mas quando ele chegou, os 10, Judas já tinha ido se enforcar, e os 10 estavam lá com os olhos arregalados, dizendo: a gente viu, ele ressuscitou mesmo, ele está vivo. Irmão, sexta-feira Tomé tinha visto Jesus ensanguentado numa cruz. Estava lá o Filho de Deus ensanguentado, sangrando, e agora eles estão dizendo que Jesus está vivo. Se coloque no lugar de Tomé. Será que você também acreditaria? Lá vem Tomé com a sacola de pão, e aí todo mundo dizendo: a gente viu ele. Tomé: rapaz, você só pode estar louco, estar perturbado. Eu vi ele, foi morto. Eu só acredito se eu tocar nas feridas dele. Eu só acredito se eu ver ele com os meus olhos. Então é nesse contexto que essa palavra se cumpre. Tomé
chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas eles lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Não crerei. Olha só, irmãos, uma semana mais tarde, quantas semanas? Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Agora Tomé está no culto. Quem não vem para o culto perde as aparições de Jesus, viu, irmão? Lá na reunião de 7 dias atrás, ele não estava no culto e perdeu a visão de Jesus. Mas agora ele estava no culto. Diga para o teu irmão: quem vem para o culto recebe as manifestações de Jesus vivo. Aí olha aí, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Olha agora, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pergunte para o seu irmão: por onde? Olha, irmão, Jesus não entra pela janela não, viu? A Bíblia diz que quem entra pela janela é o ladrão e o salteador. A Bíblia diz que as portas estavam trancadas, mas Jesus entrou. Jesus não precisa de portas abertas para entrar. Quando ele quer entrar, até de porta fechada, ele entra. Aleluia! E como foi que ele entrou? Ele entrou com o seu corpo glorificado. Eu trago uma boa notícia para vocês. Esse corpo glorificado é o mesmo corpo que vocês vão ter quando ele voltar outra vez para reinar na terra. Aleluia! O corpo glorificado não obedece às leis da física. Atravessa a parede, mas ainda come e bebe, porque não é um fantasma, é um corpo, mas é um corpo glorificado. Não me pergunte como ele fez isso, mas a Bíblia diz que de porta trancada ele entrou e disse: a paz seja convosco. Aleluia! Agora imagine a cara de Tomé, porque quando Jesus apareceu, Jesus foi direto em Tomé. Pega aqui na minha mão. Interessante, irmão. Jesus estava lá uma semana atrás, quando Tomé disse assim: eu só acredito se eu ver. Jesus estava lá? E como é que uma semana depois ele vai direto naquele que provocou? Ele vai direto no homem e diz: está aqui, Tomé. Não era isso que tu queria? Pois toque nas minhas feridas. Aí Jesus levantou a barba assim, ó: toque aqui no meu lado, a furada estava aqui, e veja aqui os meus pés furados, para você ver se não sou eu mesmo. Aí, irmão, sabe por que eu acredito que Tomé era crente, não era tão incrédulo assim? Porque a Bíblia diz que Jesus comeu com os discípulos, Jesus bebeu com os discípulos, Jesus conversou com os discípulos, e ainda assim eles não acreditaram que ele tinha ressuscitado dos mortos. Mas foi só Jesus mostrar as feridas para Tomé, ele já caiu de joelho e ele disse: Rei meu e Deus meu. É como quem diz assim: me perdoa por ter duvidado, eu vou te servir pelo resto da minha vida. Amém. Aí Jesus disse para ele o texto famoso que a gente conhece: Tomé, só porque você me viu, você creu? Bem-aventurados que não viram, mas creram. E tem um versículo que é maravilhoso, que diz assim, olha: pare de duvidar e creia. Em outras traduções da Bíblia diz assim: não seja incrédulo, mas seja crente. E é baseado nessa história que nós estamos com a série de mensagens, o que é ser crente. Porque você precisa entender o que é ser crente, o que é servir a Deus. O irmão Adriano trouxe uma palavra aqui muito interessante,
quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Quem chamou eles de cristãos não foi a igreja, não foi Jesus, não foi Deus, não foi o Espírito Santo, foi o mundo lá fora, foi os ímpios. Eles olhavam para os discípulos de Jesus e eles começaram a apelidar os discípulos de cristãos. A palavra cristãos quer dizer pequenos cristos. É como se eles estivessem dizendo: lá vai os pequenos cristos andando, lá vai os Jesusinhos, lá vai os crentinhos. Mas em vez dos apóstolos ficarem ofendidos, eles disseram: é isso mesmo que nós somos representantes de Jesus na terra. E aí o nome pegou, os discípulos ficaram conhecidos como cristãos. Aleluia. Só que hoje no Brasil, em vez de sermos chamados de cristãos, fomos apelidados de crente. E aí a gente pegou esse nome de crente. Vai entrar para a lei dos crentes? Agora tu quer dar uma de crente? Então crente, principalmente aqui na região nordestina, ainda é um sinônimo pejorativo de ofensa. Mas assim como os apóstolos se apropriaram do nome cristãos, nós vamos nos apropriar do nome de crente. Sim, eu sou crente, e eu vou te mostrar as razões de sermos crentes. Você precisa entender que ser crente não é só acreditar. Vocês já ouviram as pessoas dizerem assim: ah, crente, até o diabo é crente. Sabe por que as pessoas falam que até o diabo é crente? É baseado em Tiago, capítulo 2 e o versículo 19. A Bíblia diz: você crê que existe um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. O diabo também acredita em Deus. Então ser crente não é só acreditar em Deus, porque até o diabo acredita em Deus, e a Bíblia diz que ele treme de respeito, de reverência. O diabo acredita em Deus até mesmo mais do que muitos crentes. O diabo acredita em Deus até mais do que muita gente aí fora. Sabe por quê? Ele crê em Deus e ele treme. E muitas pessoas dizem que creem em Deus e ainda fazem chacota com o nome dele. Mas eu pergunto para os irmãos: o diabo é salvo? O que vocês acham? O diabo é salvo? Existe perdão para o diabo? Vocês estão com medo, irmão? Sim ou não? O diabo é salvo? Mas aqui está dizendo que ele crê em Deus. Então quer dizer que para ser salvo não basta só crer em Deus, porque até o diabo crê. Então o que eu faço para ser salvo? Essa é a razão de sermos crentes. Eu vou te explicar o que você faz para ser salvo hoje. Ser crente não é só acreditar. Ser crente não é só acreditar. Você precisa entender o que é ser crente. Ser crente, como eu disse domingo passado, é acreditar em uma mensagem, mas você acredita tanto nessa mensagem, a ponto dessa mensagem transformar a sua vida. Como é que se conhece um crente? Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. E nesta passagem Jesus repete 3 vezes: pelos frutos conhecereis a árvore, pelos frutos conhecereis a árvore, pelos frutos conhecereis a árvore. E eu pergunto para vocês, como perguntou Jesus: pode-se colher de um pé de feijão melancia? Não. Pode-se colher de um pé de milho banana? Não. Pode-se colher de um pé de melancia abóbora? Não. Jesus disse: vocês vão conhecer os crentes pelos frutos. Porque se eles dizem que são crentes, então o fruto deles tem que ser fruto de crente, fruto de servo de Deus. Eu não posso dizer que sou crente e produzir um fruto que não combina com aquilo que eu estou dizendo que eu sou. Então é por isso que é importante
a gente começar o ano de 2022 meditando no que é ser crente. Eu quero dizer para vocês que nem eu escapo dessa análise, porque o salmista diz assim: Senhor, me sonda, Senhor, examina meu coração, me mostra os meus erros, até os erros que eu não vejo, porque tem muita coisa que você não vê. Eu meditando nessa palavra, e eu encontro, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios. Tem um versículo muito poderoso nessa passagem, e está escrito assim, 4:1. Digo, porém, estou em Gálatas, Efésios 4:1. Olha só: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, se vocês receberam a vocação de crente, se vocês receberam a vocação de servo de Deus e de serva de Deus, então você tem que andar de acordo com a palavra que você professa com a sua boca. Porque o crente não é só aquele que acredita, mas o crente é aquele que acreditou em uma mensagem. E essa mensagem foi tão forte no coração dele, que mudou a maneira dele de viver. Então, se você diz que é crente, mas quer viver a vida do seu jeito, e não de acordo com a palavra de Deus, você está enganando a você mesmo. Porque o crente não é aquele que diz eu sou crente. O crente é aquele que quer viver de acordo com a palavra de Deus. Então, o que é ser crente? E mais uma vez, eu preciso mostrar para vocês a grande mensagem. Porque ser crente é acreditar em uma mensagem. Essa mensagem é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho, como eu disse aqui domingo passado, não é uma religião. O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho é uma boa notícia. Aleluia. É a notícia de que o Senhor Deus amou o mundo tanto que enviou seu Filho. Amém. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu não quero que os irmãos se iludam. O Evangelho não é só sobre o amor de Deus, porque o amor é um dos atributos de Deus. Deus também é justo, Deus também é santo, e Deus também é perfeito. Então o Evangelho não é só o amor de Deus, o Evangelho também fala do nosso pecado. Irmãos, vocês jamais vão apreciar, vocês jamais vão amar a boa notícia sem que vocês entendam primeiro a má notícia. Vocês não vão jamais apreciar um remédio sem antes saber que você está doente. Imagine que eu sou o bom samaritano, um camarada legal. Aí eu chego com um rapaz lá do outro lado da rua, e eu venho com a cartela de remédio, e eu digo para ele: moço, eu te trago boas notícias, comprei o seu remédio. Mas imagine que esse moço nem sabe que está doente. Então ele olha para mim e diz: irmão, tu está doido? Eu não estou doente. Ou então, o pior, ele ainda pode até se ofender. Ele pode dizer assim: você está querendo dizer que eu sou doente? Eu não sou doente, eu não preciso de remédio. Então, para que ele ame, aprecie o remédio, ele precisa primeiro ser diagnosticado com a doença. Vocês querem saber por que muitas pessoas não amam Jesus? É porque nunca reconheceram o seu pecado, a sua doença. Eles acham que não precisam de um Salvador. Eles não reconhecem o mal do seu coração, e por isso eles não apreciam a boa mensagem do Evangelho. Então eu tenho que me examinar para saber se eu sou crente. Eu aqui, o irmão Fernando aqui, eu preciso me examinar para saber se eu sou crente. Porque, olha só, preste atenção aqui, irmãos, um microfone na mão não garante que eu sou crente. Eu tenho um título de evangelista, não me garante que eu sou crente. De pastor, não me garante que eu sou crente. Eu tenho uma carteirinha de membro,
não garante que eu sou crente. Eu ser casado não garante que eu sou crente. A minha esposa ser minha esposa não garante que ela é crente. Assim como eu ser o esposo dela não garante que eu sou crente. Todos nós temos que nos examinar para saber se nós estamos na fé. Aleluia. Irmão Fernando, que pregação é essa estranha? Preste atenção, como é que eu vou saber que eu estou na fé? Pelos meus frutos. Qual é os frutos que a tua vida está gerando? Para saber se você está na fé. Mas entenda comigo um pouco da má notícia, para você poder apreciar a boa notícia. O que é a má notícia? É o que a gente leu, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe por que eu sei que você não entendeu isso que eu acabei de ler agora? Porque você não tremeu na sua cadeira. Você não começou a chorar. Você não tremeu na base, não botou a mão na cabeça desesperado. Por isso que eu sei que você não entendeu o que eu acabei de ler. Porque se você entender o que significa isto, pois todos pecaram e estão afastados, perdidos da glória de Deus. Se você entender isto com o teu espírito, com o teu coração, alguma coisa vai acontecer na sua vida. E isso não é fácil de pregar. Esse tipo de evangelho você não escuta no YouTube, é muito raro. Até que tem alguns pregadores no YouTube que pregam esse evangelho, mas 80% ou 90% não pregam o evangelho. A maioria das pregações que você ouve por aí é aquilo que Deus vai fazer na tua vida, aquilo que Deus vai te dar. Ah, venha para cá que Deus vai te dar um carro. Venha para cá que Deus vai te dar isso. Venha para cá que Deus vai te dar riqueza. Venha para cá que Deus vai te dar isso. Mas como eu disse domingo passado, o que é uma boa notícia para quem está preso? A liberdade. Eu acredito que Deus quer te dar bênçãos. Eu creio, porque eu também quero ser abençoado. Nós não somos doidos. Nós queremos bênção. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero a prosperidade na minha vida. Mas por favor, meu irmão, fale de Cristo para mim, você vai alegrar meu coração mais do que dizer que eu ganhei isso ou que eu ganhei aquilo. Porque Cristo é o verdadeiro tesouro. É Cristo. Então você precisa entender, é chato. Às vezes pode até nos ofender. Mas o meu objetivo não é ofender vocês. Eu tenho que orar muito a Deus quando eu estou preparando essas mensagens. Eu sempre peço para Deus: Senhor, enche meu coração de amor. Eu não quero acusar os meus irmãos. Eu não quero ofender os meus irmãos. Mas eu preciso pregar tudo o que está na Bíblia, para que eu seja um pregador fiel da palavra de Deus. Porque eu vou ser julgado pelas minhas pregações naquele grande dia. Eu vou ser julgado. Então, abra sua Bíblia aí em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Abre aí, Gênesis. Para você entender um pouquinho mais da natureza dessa coisa ruim chamada pecado. Peraí, olha só, preste atenção. Essa é a natureza do pecado. Olha o que viu Deus. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Essa é a natureza pecaminosa do coração. Você pode dizer: eu não sou tão pecador assim. Mas eu gosto muito da ilustração que usa o homem de Deus quando ele diz assim: imagine que eu tivesse o poder de colocar todos os teus pensamentos em um DVD. Os pensamentos mais secretos da tua cabeça em um DVD. Já imaginou? E aí no domingo que vem eu colocasse o telão aqui e eu dissesse: hoje eu vou passar aqui no telão os pensamentos, os seus pensamentos que você pensou desde quando você era uma criança até a vida adulta.
Você já pensou coisas que nem o teu melhor amigo pode ouvir? Porque são coisas terríveis contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele disse aqui na sua palavra: as inclinações são só para o mal. Aí quando chega em Gênesis 8, 21, diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a sua infância. O coração do ser humano é inclinado para o mal desde a infância. A natureza da desobediência. Você precisa entender que o pecado não é só uma coisa que a gente pratica. O pecado está dentro de nós. É algo mal que faz parte da nossa natureza. O salmista Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Eu fui nascido no pecado. Eu tenho essa natureza em mim. E aí a gente diz: mas irmão, eu já fiz coisas boas na minha vida. E quando a gente vem aqui, por exemplo, para Isaías, Isaías 64, olha o que diz a Bíblia acerca das nossas boas obras. Olha só, não é nem sobre o nosso pecado, é sobre as nossas boas obras agora. Isaías 64 e o versículo 6 diz assim: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundície, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Então o que é que está escrito aqui, irmãos? Está escrito que o nosso pecado é tão impuro que é difícil até da gente explicar de coisas tão nojentas, com licença da palavra, diante do Senhor, que é a natureza pecaminosa do homem. Ele diz que até as boas obras estão manchadas com o pecado. Quantas pessoas hoje estão fazendo bem, mas estão fazendo bem para se aparecer, estão fazendo bem porque querem um voto, estão fazendo bem porque não querem ficar por baixo. Quer ver uma coisa? Quando a gente é convidado para um aniversário, a gente diz assim: eu não vou sem presente. Mas a pergunta que eu faço é essa: você só vai com presente ou não vai sem presente porque você não quer deixar de abençoar uma vida, ou porque você não quer que as pessoas olhem para você e vejam que você veio sem um presente? Muitas das vezes a gente diz assim: não, eu só vou com presente, mas é por causa do nosso orgulho. A gente não quer ficar mal visto diante das pessoas. Você percebeu que a gente coloca o nosso eu acima das coisas? E talvez a pessoa que nos convidou, muitas das vezes não está nem tão preocupado com isso. Mas o nosso orgulho é tão grande que nós não queremos ficar mal visto diante das pessoas. Nós não queremos ficar mal visto. Eu me lembro uma vez lá em Belém do Pará, levando marmita para mendigos. A gente levando a marmita, e o mendigo queria bater lá, brigar com um dos missionários, dizendo: vocês estão pensando o quê? Só porque eu estou aqui na rua, vocês acham que eu preciso da ajuda de vocês, é? Vocês estão pensando que eu sou o quê? O homem está jogado na sarjeta, mas ainda tem orgulho no coração, não quer ser ajudado. E muitas vezes você tem vergonha de falar a sua necessidade. Não é porque nós somos gente boa, não, é porque nós temos orgulho de ser ajudado pelos outros, pelo nosso próximo. Então a Bíblia diz que até as boas obras podem estar manchadas de pecado, porque muitas das vezes elas não são feitas para a glória de Deus. Elas são feitas ou para mim não ficar por baixo, ou para mim estar ali, ou para mim não coisar daquela forma, das pessoas não me verem de uma maneira errada. Sempre é eu. Então aqui no livro do profeta Isaías, a Bíblia vai dizer a situação do ser humano. O profeta Isaías
versículo 1 e o versículo 2 diz assim: ouçam os céus. Ele chama o céu para conversar. Já viu isso? Então aquelas pessoas que conversam com o tempo não são tão malucas assim, né? Porque aqui o profeta diz: ouçam céus, escute a terra, pois o Senhor falou. Olha o que o Senhor falou: criei filhos, eu fiz eles crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Deus fez os homens, deu vida para os homens e para as mulheres, deu tudo para eles servir ao Pai, mas eles se revoltaram contra Deus com os seus pecados. Aí ele diz aqui, ó: o boi conhece o seu dono. O boi? Meu Deus, será possível isso? O boi reconhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, o lugar onde ele vai comer o coxo. O jumento conhece. Mas olha o que o Pai diz: mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? Quando Deus chama os céus se apresentam e dizem: sim, Senhor. Quando Deus chama a terra, terra, rode assim, rode acolá, vai em volta do sol, vai para lá e para cá, e assim, a terra: sim, Senhor. Deus diz para o boi: boi, reconheça o seu dono, a sua comida é lá. Jumento, sua comida é lá na manjedoura. Eu estou cuidando de vocês. Os animais dizem: sim, Senhor. A gaivota atravessa o mar cansada, lá do outro lado ela canta, dizendo que Deus é santo e dizendo: sim, Senhor. Os mares só vão até a praia e eles não passam, porque Deus disse: vocês só vão até aqui, e eles dizem: sim, Senhor. Pasmem os senhores, como diz o irmão. Pasmem, se assusta. Deus diz até para o diabo: vem cá, e o diabo: sim, Senhor. Vai para lá, e o diabo: sim, Senhor. Mas fique impressionado comigo, irmão. Deus diz para o homem: homem, venha! E o homem torta o pescoço, endurece o pescoço e: não. Toda a criação obedece ao Pai, mas quando ele chama o homem diz: não. O homem nega o Criador do universo. Sabe o que isso é? E sabe o que? Olha, o profeta começa a chorar e dizer: ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Olha o que ele diz, irmão: abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Aí o versículo 6 diz: da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados. Essa é a situação do pecador. Somente machucados, vergões, ferimentos abertos que não foram limpos e nem enfaixados e nem tratados com azeite. O remédio que eles usavam no Antigo Testamento era o azeite. Então aqui o profeta está dizendo que o pecador é como um leproso que não está com as feridas atadas com azeite. O Paul Washer, que é um precioso servo de Deus, ele disse o seguinte: se você pegar um leproso, porque tem vários tipos de lepra, imagine a lepra mais terrível, a lepra mais perigosa, e você enrolar o leproso num pano mais caro, numa seda brilhosa, e você botar ele para andar na cidade, não vai ter jeito. O pus vai atravessar o pano e o cheiro mau, o mau cheiro, o odor vai se sentir de longe, porque a lepra não se esconde. Assim é o ser humano. Você pode se revertir de boas obras, mas uma hora ou outra o pecado sempre aparece no teu coração. E eu disse que Deus é um Deus de amor, mas eu disse que Deus é um Deus justo. E se Deus é um Deus justo, irmãos, o que é que Ele tem que fazer com aqueles que quebraram todas as suas leis? Ele é justo. Olha, Satanás, a gente não sabe muita coisa sobre o diabo. A Bíblia fala pouco sobre o diabo. Quer dizer, fala algumas coisas dele, mas a gente não sabe tanto assim dele.
O que a gente sabe era que era um anjo que caiu, porque pecou uma vez. O Senhor manifestou a sua justiça e jogou ele de lá. A santidade, a justiça de Deus expulsou ele do paraíso, e ele se tornou um demônio horrível. Antes ele era um anjo de luz. Adão pecou só uma vez, e o Senhor expulsou ele do paraíso, porque o pecado provoca a santidade e a justiça de Deus. Se Deus quisesse lançar todos os seres humanos no inferno, os anjos concordariam e ninguém criticaria a Deus, porque o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Não há como escapar dos olhos de fogo do Senhor. Se ele quisesse condenar toda a humanidade, ele poderia fazer isso, e todos os céus concordariam com ele, e ninguém acusaria ele de injustiça, porque o salário do pecado é a morte. Ele é justo. Aleluia, aleluia. Mas sabe que os anjos não entendem, o diabo não entende, e até o homem não entende? Deus querer salvar pecadores. É isso que os anjos não entendem. Não pensa que é o contrário, não. Se você ler a Bíblia, tem várias passagens que os anjos estão assustados vendo a igreja entrar no céu. Como pode pecadores serem salvos? Satanás não entende isso, porque Deus é justo. A justiça tem que ser feita. Você quer ver como Deus é justo? Olha o livro dos Salmos. Eu já vi pessoas dizendo assim: quando o pregador não tem pregação, aí ele abre a Bíblia no livro do Salmo, porque Salmo é muito fácil, qualquer um explica Salmos, porque é um livro de oração, de louvores, de lamentos. Mas não, irmão, Salmos é um dos livros mais poderosos da Bíblia. Os salmistas revelam a majestade de Deus e a glória de Deus. Eu vou ler uma coisa aqui para vocês que talvez você nunca imaginou que era assim, mas está na Bíblia. Vocês já ouviram aquela frase: Deus ama o pecador, mas aborrece o... Essa frase não está na Bíblia. Ela está incompleta. Porque se encabule os irmãos, a Bíblia diz que Deus não só aborrece o pecado, não, o pecador também. Salmos 5:5, olha o que diz: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias. Irmãos, eu estou falando acerca de Deus, e eu já disse domingo passado que a ira de Deus é santa, é perfeita, não é como a nossa não, motivado pelo erro, pelo mal. Não, olha o que diz aqui em Salmo 5:5: os arrogantes não são aceitos na tua presença. O Senhor odeia todos os que praticam o mal. Então a ira de Deus se acende, não é só contra o pecado, é contra o pecador também. Olha o que diz o versículo 6: o Senhor destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Está na Bíblia. Olha o que diz o Salmo 7, o versículo 11: Deus é um juiz justo, é um Deus que manifesta a sua ira todo dia. E aí, vocês nunca ouviram essa? Talvez você tenha tantos anos na igreja, ou talvez você já venha aqui na Casa do Pão há quase um ano e nunca ouviu isso. Talvez você assiste o YouTube, várias pregações, ninguém nunca te falou que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Mas está aqui no livro do Senhor. Olha o que diz: se o homem não se arrepender, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, e prepara as suas armas mortais, e faz das suas setas flechas flamejantes. A Bíblia diz que Deus tem um arco, é o arco da justiça, é o arco da sua ira. Quando ele vê que o homem não quer se arrepender do seu pecado, ele afia o seu arco, e ele fica segurando o arco. E eu nunca cacei com arco, mas eu já li sobre caçadores que quando eles puxam a flecha, quando a flecha está muito pesada, a mão deles fica tremendo, e a qualquer momento eles soltam a flecha para atravessar o animal.
E a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira e Ele tem um arco que Ele está segurando. E Ele está dizendo, se o homem não se arrepender, o meu arco vai ser liberado a qualquer momento. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que acontece. É assim que Ele é. Isso é a justiça e a santidade de Deus. Olha o Salmo capítulo 50 e o versículo 21 diz assim: ficaria eu calado de tudo que você tem feito? É o Senhor que está falando. Você pensa que eu sou como você? Porque tem pessoas que pensam que Deus é como eles, que Deus é como homem. Deus não é como homem. Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. É o Senhor dizendo que vai despedaçar o homem que não se arrepende dos seus pecados. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Essa é a justiça de Deus. Ele é santo. Irmãos, vocês acham que todos os pecados da humanidade ficarão impunes diante do Senhor? Não. A Bíblia diz que Deus tem determinado um dia que vai julgar o mundo com justiça, porque Ele é justo. Então, irmã Maria, o que os anjos não entendem é como Deus pode nos salvar. É isso que eles não entendem. Porque eles viram em toda a Bíblia Deus abrindo a terra e engolindo pecadores. Deus mandando chuva de fogo do céu. Deus abrindo o mar e engolindo o faraó. Eles veem toda a história bíblica. Deus irado com pecadores que não o honram, porque Ele é digno de ser amado. Ele é digno de ser obedecido. E se eu jogar uma pedra no Adriano, o máximo que pode acontecer é ele jogar uma pedra de volta. Mas se eu jogar uma pedra no presidente da república, eu posso ser preso e não sair da cadeia tão cedo. Agora imagine, e pecar contra o Deus do universo? Glória a Deus. E pecar contra o Deus do universo. A justiça tem que ser feita. Essa é a parte do evangelho que você precisa entender. Deus é justo e a justiça precisa ser feita. Os anjos, o diabo, o próprio homem não entende isso. Como Deus pode salvar um pecador? Aí a gente volta lá para Romanos capítulo 3, porque está explicado lá o que aconteceu para Deus poder salvar o pecador. Oh, como eu amo Romanos capítulo 3. Tem pessoas que dizem que se a Bíblia tivesse todinha, só Romanos 3, pronto, a humanidade todinha já poderia ser salva. Porque Romanos explica o Evangelho de uma maneira gloriosa. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram. Agora pesou mais um pouco? Todos pecaram, agora pesou mais um pouco? Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas olha o que diz o versículo 24: sendo justificados. Eu estou pregando sobre o que é ser crente. Presta atenção, o que é ser crente? É acreditar nessa mensagem aqui. Mas não é só acreditar, é deixar que essa mensagem transforme a tua vida. Porque se tu escuta uma mensagem dessa e a tua vida não muda em nada, como o teu coração está longe da presença de Deus. Versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus, olha só, como é que Deus salva o pecador se ele é justo? Deus ofereceu como sacrifício para propiciação. Olha essa palavra, vamos repetir, 1, 2, 3, já? Propiciação. De novo, 1, 2, 3, já? Propiciação. O que é propiciação? Propiciação é um sacrifício que é oferecido a Deus para satisfazer a ira de Deus.
Preste atenção nisso. Eu vou repetir. O que é propiciação? É um sacrifício que é oferecido a Deus para satisfazer, para acalmar a ira de Deus. No Antigo Testamento, os homens traziam animais, e aí eles colocavam a mão na cabeça do animal, transferindo o pecado deles para o animal, aí o animal morria, e aí era feita a propiciação. O animal morria no lugar do pecador, a ira de Deus acalmava. Mas a Bíblia diz que o sangue de bode, de touro e de animais não pode tirar o pecado do homem, era só para acalmar a ira de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus ofereceu como sacrifício o seu próprio filho. Aleluia. Irmãos, vocês estão pensando que Deus não defende a própria honra dele? Deus defende a honra dele. Deus defende a justiça dele. Ele jamais ia deixar Satanás acusar ele. Sabe qual era a acusação do diabo? Vocês querem saber qual era a acusação do inimigo? Deus, como é que tu pode chamar Abraão de teu amigo se ele é um mentiroso? Deus, como é que tu pode chamar Davi do homem segundo o teu coração se ele é um adúltero e um assassino? O diabo não entendia isso. Deus, como é que tu pode chamar Pedro de pastor se ele é um negador? Por acaso tu é injusto? Tu vai deixar os pecadores livres? Então Deus deu um jeito. No versículo 26 a Bíblia diz: mas no presente ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo. Olha aí, irmãos, presta atenção. Eu não acredito numa mensagem como essa, os irmãos ainda não ficam ligados, prestando atenção. Presta atenção, por favor, meus irmãos. Olha o que diz a Bíblia: ele vai ser justo. Então, quando Deus te salvou, ele não mostrou só o amor dele, ele mostrou também a justiça dele. Agora, a justiça dele, ele demonstrou no seu próprio filho. Se tu não entender isso, meu irmão, é em vão a nossa fé, é em vão a nossa pregação. Não vale a pena a gente estar aqui na igreja. Você precisa entender isso com o teu coração. Quando Deus providenciou a salvação para você, ele não foi só cheio de amor, ele foi cheio de justiça. Mas em vez de condenar todos os teus pecados na tua cabeça, ele assumiu a forma humana. É isso que os anjos até hoje estão de boca aberta. Satanás, quando vê um filho da luz, ele fica apavorado. Os anjos estão impressionados porque o próprio Deus assumiu a forma humana. E ele disse: a justiça, a minha justiça vai cair sobre mim mesmo. Porque só tem uma forma de satisfazer a ira de Deus: é se o sacrifício for perfeito. Os sacerdotes tentaram se sacrificar, ninguém conseguiu salvar o pecador. Profetas tentaram se sacrificar, ninguém conseguiu salvar o pecador. Os homens, anjo, não poderia ser anjo, porque o pecado é de homem, então era o homem que tinha que morrer. Mas não poderia ser qualquer homem, porque o homem também é pecador. Então, como Deus vai salvar o pecador? Só se ele mesmo descer e se tornar homem, para oferecer de uma vez por todas um sacrifício perfeito, deixando que a ira dele caia sobre ele mesmo, para não cair sobre você, para não cair sobre mim. Você quer saber o que Jesus fez na cruz? Era como se ele estivesse te abraçando. Vem cá, Vanessa. Vem aqui, meu. Foi assim que aconteceu. Fica aqui. Fica bem aqui mesmo. Aí a santidade de Deus, a Vanessa é pecadora. Já mentiu alguma vez? Tá vendo? Eu também sou pecador, minha filha. Também já menti. Mas eu te apresento o Salvador hoje, Vanessa. Olha aí. Tava ali. A ira de Deus: eu sou santo, eu sou a verdade. A minha justiça tem que condenar o pecador. O certo é o pecador morrer. Esse é o certo. Mas Deus não deixou de ser certo a salvar o pecador. Por quê? Ele veio, se transformou em carne e cobriu. Ficou na frente do pecador, no formato da cruz.
Ficou na frente do pecador. Aí a ira dele, em vez de cair sobre o Fernando, em vez de cair sobre a Vanessa, em vez de cair sobre o Jairus, a ira dele, em vez de cair sobre nós, caiu sobre ele mesmo, caiu sobre o seu próprio filho. E o pecador foi liberto da ira de Deus. O pecador foi salvo. E quem suportou a condenação foi Jesus. Aí, vocês não imaginam o que aconteceu. Pode sentar, mano. Olha o que aconteceu. Ele é justo ao condenar o pecado, mas ele condenou o pecado na cabeça de Jesus. Mas ele não é só justo, ele também é justificador. O que significa isso? Como ele pagou a dívida do pecado, ele pode apontar para qualquer um que se arrepender e dizer: se tu te arrepender, a partir de hoje, tu serás justificado. Você quer saber o que é ser justificado? É ter toda a tua dívida de pecado paga. Você não vai mais pagar pelos teus pecados, porque agora você é justificado. O que é justificado? É como um juiz que dá a carta, está ali, toma, estás perdoado. Mas eu não vou pagar pelo que eu fiz. Não, tu estás justificado. Alguém pagou a tua fiança. Alguém pagou a tua... Mas quem é esse homem? Alguém pagou a tua fiança. Eu me lembrei de uma história que eu li de um prisioneiro lá na Inglaterra, o rei Carlos I, no tempo do rei Carlos I, depois pesquisa lá, o camarada veio para ser julgado, mas esse camarada já tinha uma carta do rei dizendo que ele era inocente. Então, aquele camarada não tem medo, não tem vergonha, ele entra no tribunal de cabeça erguida, e quando o advogado diz: tu é pecador, tu vai ter que morrer, o condenado está lá sorrindo, e alguém pergunta: por que ele está sorrindo? Ele diz: porque eu tenho uma carta do próprio rei dizendo que eu estou perdoado, justificado. Vocês não precisam ter medo do juízo final que se aproxima, porque todos aqueles que aceitaram Jesus, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que tiveram o seu coração transformado, todos aqueles que são crentes, verdadeiros crentes, eles foram perdoados. Eles acreditam nessa mensagem: eu sou um pecador, mas Jesus morreu no meu lugar, e agora eu vou viver para sempre para Ele. Eles acreditam nisso. E sabe o que significa? Você tem uma carta que diz que você é justificado. E quando você entrar na glória, os anjos vão abrir a boca e vão dizer: como que você chegou aqui? Aleluia. E você vai dizer: pelo sangue de Jesus. Eu não cheguei aqui pelas minhas obras. Se você perguntar para um muçulmano: moço, se tu morrer hoje, tu vai para o céu? O muçulmano vai dizer: claro que eu vou para o paraíso. Por que tu vai para o céu? Ele vai dizer: porque eu obedeço o Alcorão. Eu sou um homem bom e um homem decente, e eu tenho certeza que na hora que eu morrer, Allah vai me salvar. Se tu perguntar para um judeu: judeu, tu vai para o céu? O judeu vai dizer: é claro que eu vou para o paraíso, porque eu amo a Torá, eu obedeço os mandamentos, eu sou um homem decente e eu tenho certeza que eu vou para o paraíso. Se tu perguntar para um espírita: espírita, tu vai para o céu? Ele vai dizer: é claro que eu vou, porque eu faço boas obras. Allan Kardec me ensinou que eu tenho que fazer o bem para reencarnar de uma maneira melhor. Eu vou para o céu. E se tu perguntar para todas as religiões do mundo como é que eles vão para o céu, eles sempre vão dizer que eles vão para o céu por causa do seu desempenho, por causa da sua obediência, por causa da sua decência. Mas se você perguntar para um verdadeiro cristão, crente, se tu morrer hoje, tu vai para o céu? O crente vai dizer: é claro que eu vou para o céu. Mas por quê? Ele vai dizer: em pecado me concedeu a minha mãe. Eu sou um homem pecador, mas eu confio que Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Eu vou ser salvo pela decência de outro homem, eu vou ser salvo pela dignidade de outro homem, eu vou ser salvo por causa da cruz de Cristo. Amém, glória a Deus. Aleluia. E o que essa mensagem tem que provocar na tua vida? Gratidão.
o vício te dominar. Não, você está livre do pecado, porque Jesus pagou o preço no teu lugar. Hoje eu estava lendo uma ilustração muito bonita falando sobre isso. Imagine uma faculdade, você estuda 4 anos. Imagine que uns estudam física e outros estudam matemática. Aí chega no 4º ano, é o ano mais difícil, é o ano das provas. E tanto quem estuda matemática e quem estuda física tem que cursar a mesma matéria, que é uma matéria muito difícil, muito complicada, que só quem estuda física gosta, mas quem estuda matemática não gosta, mas os dois têm que passar pelo mesmo processo. Aí imagine os 10 alunos entrando na sala de aula. Aí o professor olha para todos eles e diz assim: olha pessoal, todos vocês aqui já tiraram 10. Todos vocês já tiraram 10. Eu sei que vocês suaram muito a camisa para chegar até aqui. Se vocês chegaram aqui é porque vocês são bons alunos. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês: a nota já está dada. Todos vocês tiraram 10. Essa matéria é uma matéria de física, é uma coisa muito difícil. E eu sei que tem aqui pessoas que estudam física. Vocês gostam muito, né? Mas tem aqui o pessoal que estuda matemática. Vocês não gostam muito. Mas eu quero dizer para vocês dois, para os dois grupos, vocês tiraram 10. Aí o pessoal que estuda física fica encabulado e diz assim: professor, tem certeza? A gente já passou? O senhor tem certeza que agora a gente só precisa apreciar a matéria, gostar da matéria, sem se preocupar se vai errar ou não, porque a gente já passou? Aí o professor diz: é isso mesmo, vocês já passaram. Aí o pessoal da matemática diz assim: professor, tem certeza que a gente não precisa fazer nada? A gente já tirou 10? O professor diz: já tirou 10. Agora presta bem atenção. Os que gostam da física saem todos felizes dizendo: pessoal, na segunda-feira nós não vamos faltar à aula. Nós só precisamos apreciar a matéria. Nós só precisamos amar a matéria. Nós gostamos tanto de física. E agora que nós vamos ser os melhores alunos, porque nós já passamos. Nós não precisamos ter medo de nós já passamos. Mas imagine a outra turma, os da matemática. Eles dizem assim: pessoal, o professor disse que a gente já tirou 10. Então a gente vai pegar os nossos livros e jogar no lixo, porque a gente já passou. Não precisamos fazer mais nada. Já passamos. E enquanto a outra turma está dizendo assim, eles estão abraçando os seus livros. Olha para cá. Eles estão abraçando os seus livros dizendo: pessoal, já que a gente passou, então é agora que nós vamos amar essa matéria. Mas os outros receberam a mesma nota, mas jogaram os seus livros no lixo. O que significa isso? Sabe o que significa isso? Tem pessoas que escutam a mensagem, que já foram perdoados, já foram justificados, mas eles pegam a graça de Deus e jogam no lixo para continuar vivendo uma vida de pecado. Eles pensam que a graça de Deus é uma licença para eles continuar no pecado. Já que Deus já me perdoou mesmo, já pagou o preço pelo meu pecado, então eu vou viver a minha vida na bagaceira, e no final Ele vai me perdoar, no final eu sei que Ele vai me salvar, no final eu sei que Ele vai me salvar. Mas existe outro grupo que diz assim: já que o preço foi pago, então eu vou viver a minha vida toda para Ele. Eu vou ser liberto do pecado. Eu não vou entristecer o meu Salvador, porque a dívida já foi paga. O que é ser crente? É acreditar nessa mensagem. Mas não é só acreditar, porque a gente já viu no início que até o diabo acredita e treme. Ser crente é você acreditar tanto nisso, a ponto dessa mensagem transformar a tua vida, a ponto de antes o que você amava do pecado, agora você odeia. Eu conheço uma irmã, a irmã Janice, lá em Belém. Ela era viciada na cachaça, nas bebidas, mas um dia ela disse: eu quero entregar a vida para Jesus. E um dia no núcleo missionário, eu explicando quase essa mesma mensagem e dizendo para ela: irmã, a Bíblia diz que quando Deus te der um novo coração, tu vai sentir nojo do pecado, tu vai sentir nojo daquilo que tu praticava antes. Ela deu glória a Deus, ela quase chora. Ela disse: pastor, é isso. E eu falei: é isso mesmo. Eu passei essa semana na feira, vi alguém bebendo e eu senti nojo daquilo. E eu pedi perdão: Deus me perdoa, porque um dia eu usei a minha boca para desonrar o Senhor. Agora eu vou usar a minha boca para tomar só a
Santa Ceia, para bendizer o nome do Senhor e glorificar a Ti. É um sinal que o teu coração foi transformado. Agora, se tu diz que tu é crente, mas tu quer viver a tua vida do teu jeito, tu quer namorar do teu jeito, trabalhar do teu jeito, estudar do teu jeito, ter amizades do teu jeito, você quer fazer tudo do teu jeito, então tu não considera o que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Porque se você entende que Ele morreu na cruz do Calvário por causa do teu pecado, então você vai querer fazer as coisas tudo certo. Você não vai querer mais pecar contra o amado da sua alma. E se você pecar, eu te prometo uma coisa por experiência própria: o pecado vai te quebrar em 1000 pedaços. Se você nasceu de novo, o pecado vai fazer você passar mal. Eu tenho uma boa notícia para vocês: nunca mais vocês vão pecar em paz, se o Senhor Jesus já entrou na tua vida. Amém, glória a Deus. Antigamente você pecava, chamava palavrão, fazia isso e aquilo e nem. Mas agora, quando você escorrega, que chama um palavrão assim: oh, Jesus, me perdoa, meu Pai, meu Deus, me perdoa. Antes você saía por aí, os homens, né? Aqui só tem quantos? 4 homens, né? Mas serve para nós. Antes você saía por aí curtindo foto indecentes, de pessoas indecentes nas redes sociais, olhando para as mulheres na rua e quebrando o pescoço contra. Mas agora você olha e você diz: essa irmãzinha aí é a minha irmã em Cristo. Eu não posso usar ela como objeto de um prazer. Não, ela tem um Pai. E eu vou esperar o tempo do Senhor na minha vida para fazer as coisas certas. Se você nasceu de novo, é um sinal de Deus na tua vida. Se você passa o dia todinho, você não se preocupa em orar, você não se preocupa em ler a sua Bíblia, você não se preocupa em buscar a Deus, se você não tem nenhum pesozinho na consciência que diz assim: epa rapaz, tu não orou hoje, tu não leu a Bíblia hoje, tu não buscou a Deus hoje. Irmão, se tu não tem nenhum pico de preocupação, você tem que se preocupar com a tua alma. Não importa se tu vem para a igreja, não importa se tu já te batizou nas águas, não importa se eu sou pastor, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Se tu não tem desejo pelas coisas de Deus, alguma coisa está errada no seu coração. Mas se você é crente, o que é ser crente? Ser crente é ter um novo coração. Já pensou? Irmão Geilson, aproveitar que está chovendo para pregar mais. Irmão Geilson, mas quem quiser ir embora, fique à vontade, viu, irmãos? Quem quiser encarar a chuva, mas os outros podem continuar aqui, se não quiser encarar a chuva. Então, preste atenção. Imagine que eu digo para os irmãos: pessoal, eu cheguei atrasado hoje porque um caminhão me atingiu bem ali. Um caminhão me atingiu bem ali e eu cheguei atrasado no culto. Me perdoa, irmãos. Aí vocês olham para mim e não vê um arranhão. Aí vocês vão dizer o quê? O pastor está mentindo. Aí você quer me dizer que você teve um encontro com Cristo, que é muito mais pesado do que o caminhão, e isso não deixou marcas na tua vida? Amém, glória a Deus. E isso não mudou a tua vida em nada? Você quer me dizer que teve um encontro com Jesus e a tua vida ainda está do mesmo jeito? Então isso quer dizer que você está mentindo. Mas eu não estou falando isso para desanimar você. Eu estou falando isso para dentro do teu coração criar um clamor, um choro e uma lágrima, como o salmista Davi disse: Senhor, cria em mim um novo coração, um coração puro, papai. Me dá um coração puro, Senhor. Irmãos, quando eu comecei a entender, olha, eu passei 15 anos para entender o Evangelho. Porque tem pessoas que pensam que o Evangelho é o ABC da fé, é as 4 leis espirituais que entregam na literatura na rua. O Evangelho é toda a Bíblia. O Evangelho é toda a eternidade. Você vai ficar só estudando o Evangelho. Não pense que a eternidade você vai ficar lá só parado no glória a Deus. Não, você vai ter muito trabalho conhecendo a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu passei 15 anos para entender o Evangelho. Quando eu comecei a entender o Evangelho, eu pulava tanto, porque eu não conseguia acreditar
porque Ele me salvou do inferno de graça, mas custou tudo para Ele, custou a morte do seu próprio Filho. Então vocês têm que sair daqui com um propósito no coração: eu quero ser crente, mas eu quero honrar o Senhor Jesus com todo o meu coração. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero saber o que é que a Bíblia fala sobre a minha vida. Eu quero saber o que a Bíblia fala sobre os meus relacionamentos. Eu quero saber o que a Bíblia fala sobre as minhas amizades. Eu quero ver sobre o que a Bíblia fala sobre a minha vida. Eu quero saber. Então nós concluímos dizendo que ser crente é crer na mensagem do Evangelho, sendo transformado pelo impacto do Evangelho, e você vai ser eternamente grato ao Senhor. E aí nós voltamos à história de Tomé. Tomé, quando viu as feridas, ele creu. Aleluia. Olhe para Jesus hoje crucificado no teu lugar e creia nele como teu Salvador. Olhe para as feridas de Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você: das feridas de Jesus sai poder para curar. Tomé poderia até ser um incrédulo, mas quando ele viu as feridas, ele foi curado. E eu tenho outra boa notícia para você: você está sofrendo? As feridas estão grandes na tua alma? As feridas estão grandes na tua vida? Você tem feridas na tua alma, no teu coração? Pois eu quero te dizer uma coisa: assim como das feridas de Jesus sai poder para curar, das tuas feridas também vai sair poder para curar. E aquilo que te feriu, o diabo pensou que ia te matar, mas Deus estava transformando isso em medicina para transformar e impactar a sua vida. Deus estava transformando isso em medicina para abençoar a vida de outras pessoas. E aí você pensa: mas por que Deus permite tanto sofrimento na minha vida? Será que eu nasci para sofrer? Não, irmão, você não nasceu para sofrer. Deus permitiu tudo isso para que a glória dele se manifestasse na tua vida, para que a glória dele se manifestasse no teu coração, para que a glória de Deus abençoasse a sua vida. Então hoje a palavra de Deus é: arrependa-se, vire as costas para o pecado e confie em Jesus como teu único e suficiente Salvador, e Ele vai abençoar a sua vida. Louvado seja Deus. Quando Tomé viu as feridas, ele caiu de joelho. Ele disse: Rei meu e Deus meu. Sabe por quê? Jesus tinha pagado o preço pelas feridas, pela incredulidade de Tomé. Fique de pé. Aleluia. Feche seus olhos e entregue sua vida para Jesus agora. O que é ser crente? Ser crente é ser uma nova criatura. Ser crente é ser uma nova criatura. Ser crente é ser uma nova criatura. E como é que isso acontece? É quando Jesus entra na sua vida, quando Ele perdoa os teus pecados, quando você entende: Ele me tirou da morte e me colocou na vida, Ele me tirou das trevas e me colocou na luz. Agora eu vou servir a Ele para sempre. A religião cristã, ou a religião do cristianismo, é uma religião de graça. É a única de graça, que ensina que para chegar no céu o homem só precisa confiar em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a prova que ele acreditou em Jesus é que a vida dele vai ser diferente. John Wesley já era um missionário, mas ele nunca tinha nascido de novo. Ele dá testemunho disso. Olha, ele atravessava os oceanos para falar de Jesus, mas ele descobriu lá no campo missionário que ele não era nascido de novo, que ele nunca tinha sido crente de verdade. Até que um dia alguém ensinou para ele o verdadeiro evangelho de Jesus, porque ele pensava que ele ia ganhar a salvação pelo seu esforço próprio, até que ele entendeu que a salvação é pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Repita assim
comigo todos: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o teu sangue pagou a dívida dos meus pecados. Eu merecia a condenação do inferno, mas o Senhor me salvou. O Senhor me perdoou. O Senhor fez meu coração nascer de novo. Pelo teu sangue, pelo teu grande amor e pela tua grande misericórdia. E agora, Jesus, eu vou te servir para sempre, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.